Fala galera ligada no Resenha Bros, estamos aqui começando mais um programa para falar sobre a Nintendo e no programa de hoje a gente tem dois convidados, não um só, tem o Brunão, é claro que já é da casa, então já vou mandar um salve pro Brunão e Brunão, faça as honras da casa aí para apresentar o nosso convidadíssimo especial. Vamos lá, nação nintendista, que hoje é diferente, hoje estamos em 3 pessoas, Fefeu, que é o dono do meu Metroid Prime, né, que ele me emprestou, ficou comigo uns 10 anos. Fefeu aí, que também joga Metroid já há muito tempo, vai comentar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. Uma honra imensa estar aqui com os meus dois queridíssimos amigos de longa data, nesse programa tão especial aí. Uma enorme estar aqui para falar de Metroid com vocês. Exatamente. Ó, galera, agora juntou a Santíssima Trindade, eu já não me responsabilizo por nada que vai acontecer daqui pra frente. Então vocês se preparem, porque o negócio vai rolar solto aqui, que é broderagem pura. Bom, vamos começar então esse episódio falando do Metroid Dread, que foi o grande lançamento da semana, a grande notícia da semana. E tanto eu, quanto o Fefeu, quanto o Brunão pegamos o jogo e começamos a jogar. Antes da gente começar a falar do jogo em si, eu queria perguntar só um pouco de background de Metroid para vocês. Então, o que o Brunão já jogou de Metroid? O que o Fefeu já jogou de Metroid? Contem aí pra gente. Começa aí, Fefeu, você que é o convidado de honra. Cara, eu já joguei alguns Metroids e agora que você me fez a pergunta, me deixou triste que eu lembrei que eu não joguei todos que eu gostaria. Mas, vamos lá, né? Eu acho que o primeiro... Agora, não lembro se o primeiro Metroid que eu joguei foi o Metroid Prime pro GameCube, ou se foram os Metroids de Game Boy Advanced. Mas, de qualquer forma, eu joguei o Metroid Prime 1, mesmo, o primeirão de GameCube, até o final, acho que 2 vezes. Joguei um pouco, não terminei esse, infelizmente, o 2, Echoes. Joguei o 3, o Corruption. Inclusive, depois, a segunda vez que eu joguei o 1, foi a troca, né? Que o Brunão jogou o meu pela primeira vez, depois ele me emprestou a trilogia refeita pro Wii, e eu joguei no Wii. E eu joguei os 2 também de Game Boy Advance, que são o Zero Mission e o Fusion, que são espetaculares. E agora tô aí no Dread. E o Brunão? Conta aí, Brunão. Então, eu até comentei em algum episódio passado, eu joguei só a trilogia Prime, os de portátil e os 2D antigos eu não tive chance de jogar, mas a trilogia eu fui nela a exaustão, tanto no GameCube quanto no Wii. Inclusive tem um gameplay meu no Hyper Mode que eu tô tentando finalizar no primeiro Prime, que tá impossível. Tô há anos tentando. E agora voltando com Dread. Boa, então quer dizer que o Fefeu era o cara que mais tinha experiência de Metroid e de Metroid 2D, porque o Brunão tinha jogado bastante dos 3D. Eu era o que tinha menos experiência aqui, porque eu não tinha jogado nenhum jogo de Metroid, nenhum jogo, basicamente. Aí quando foi anunciado o Dread, aí eu peguei pra jogar alguns dos títulos antigos, joguei um pouquinho do Super Metroid, um pouquinho do Metroid original do NES, né, que tem lá no Virtual, ou melhor, no Nintendo Switch Online. E aí peguei também o jogo pro 3DS, que é o mais parecido com o Metroid Dread, que é o Samus Returns, que é o remake do Metroid 2, só que com gráficos mais parecidos que nem esse do Metroid Dread. Inclusive tem essa coisa da mira, que a gente vai falar, todas as mecânicas da Samus nesse jogo. Mas, então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque para mim tem algumas coisas que são novas porque são da franquia, e tem outras coisas que são novas porque são do jogo, mesmo que são mecânicas novas. Então, conta aí o que vocês estão achando do jogo. E aí, Brunão, o que você tá curtindo até então? Olha, até agora foi incrível, assim, foi demais. Eu não sabia muito bem o que esperar, porque eu só tinha jogado os 3D, mas, assim, sensacional. Chama muita atenção, principalmente a parte dos robôs M, quando você precisa entrar na área que eles estão ativos, como que você vai passar por eles e continuar explorando o mapa. E aí, conforme você ganha os equipamentos, você tem mais opções, mais estratégias para seguir. E eles também ficam melhores. Outras coisas também que eu gostei, a câmera impecável. Por exemplo, se você mirar numa direção que tem um inimigo que está um pouquinho fora do alcance da tela, ele recua o zoom para você conseguir enxergar. Modo free aim também, que você aponta com laser em qualquer direção com analógico. Ficou muito legal. As cinemáticas, né, as cutscenes, como que elas
transitam entre o 2D e o 3D. Tem até algumas cenas nas lutas com boss que você tem que tomar uma ação que parece uma cinemática. Eu deixei passar isso que eu não tô acostumado, então achei genial. Até nesse primeiro boss aí que vocês jogaram, tem momentos que você tem que fazer isso. E na primeira ou na segunda vez que eu tentei, eu não tinha percebido. Depois eu vi que podia comandar ali também. Então, nossa, no geral, maravilhoso o jogo. Só elogios. E o Fefe, o que você tem achado, Felipe? Não, aqui também, elogio não falta. Eu fazia um tempo que eu não acompanhava tanto, assim, os trailers do Metroid, então acabei me atualizando de última hora e já peguei para jogar, então não deu nem muito tempo de pensar no que eu ia esperar, mas a surpresa foi muito positiva. Aproveitei aí o feriadão, fiquei em São Paulo, que o tempo estava horrível, então foi um tempo super positivo para jogar, né? Era a melhor opção que tinha e foi a melhor coisa que aconteceu no feriado. Cara, foi muito legal, porque acho que uma coisa que eu sempre gostei do Metroid era esse clima de tensão, assim, de você jogar nervoso, né? De cenas meio assustadoras. Eu lembro certinho jogando Metroid Prime 1 na casa do Brunão, lá em Campinas, né, Brunão? A gente jogando, passando mal de medo. Lembra do Omega Ótimo. Pirates, quando você entra naquela sala? Caraca, ele parece estar desligado, depois ele começa a andar na sua direção. Nossa, andando no meio dos laboratórios de Metroid, tudo escuro. E esse jogo tem essa pegada também. Sim, tá até no nome, né? O próprio começo é puro suspense. Pra quem viu os trailers, aquela cena inicial do trailer é também a cena inicial do jogo, então você fica com muitas dúvidas quando começa. É muito, muito bom. Sim. E assim, acho também, cara, Metroid, pra mim, pelo menos, a expectativa é sempre altíssima, igual o Zelda, assim, quando sabe que vai sair um novo jogo, a expectativa é altíssima. E ainda mais depois desses vai e volta, né, da Nintendo com lançar Metroid, tava bem curioso do que seria esse novo Metroid. Mas, nossa, cumpriu e superou qualquer expectativa, assim. Tô gostando demais, misturou qualidade, esse clima tenso dos Prime com a nostalgia do 2D dos de Game Boy que eu jogava, então, pô, tô curtindo muito. É, perfeito. Exatamente. Acho que isso que o Felipe falou sobre a expectativa também, a Nintendo criou um hype absurdo para esse jogo. Ela lançou 1 milhão de trailers, falou sobre tudo sobre o jogo. Até tinha gente que tava falando assim, tipo, para Nintendo, para de falar que tá dando muito spoiler, tá? Tem até os reports também para você ler. Tem. Para quem não conhece a história, tem os reports para introduzir antes da pessoa jogar. Exatamente, para você ler no site. Contaram um pouco da história da Samus também em alguns dos trailers. Mas mesmo assim, também superou muito minha expectativa. Eu assim, tava achando que ia ser legal, mas não achei que ia ser tão viciante. Eu tô totalmente viciada no jogo, assim, não dá para parar. O jogo é muito bom, tem uma velocidade muito boa. A Samus se mexe muito rápido. Foi a primeira coisa o primeiro comentário assim, que eu fiz pra mim mesmo quando eu comecei a jogar o jogo foi, caraca, ela tá muito rápida. Porque eu tinha jogado, mesmo o Samus Returns no 3DS, ela não é tão rápida assim. Nesse jogo é frenético. E aí depois, quando você encontra os M's ou as M's, você entende por quê. Porque o monstro também é muito rápido. Então, se ele te encontra, você tem que fugir, vira um pega-pega frenético, apavorante, assim, muito legal, assim. E é muito criativo, genial o processo. Quando você entra numa zona M, você começa a andar, aí você começa a ouvir os apitinhos, e aí primeiro ele consegue só ouvir a sua presença, ele vai começando a te procurar. Aí quando você já vê que ele tem uma luz amarela indicando que ele tá alerta, aí você começa a tentar fugir dele. E aí se ele te vê, aí ele fica brabo. Aí você tem que sair correndo, mas se ele estiver na sua cola e você tentar sair por uma porta, a porta tá bloqueada, você não consegue sair, então fica bem tenso. Esse negócio da Amy é um capítulo à parte do jogo, né? Porque é uma coisa que é uma mecânica bem característica desse jogo em si, né? E que eu achei muito bem feita. O que eu achei legal também, que você comentou, é que cada hora ela tá em um lugar, né? O robô tá em um lugar. Eu lembro que teve uma vez que eu entrei na zona, assim, daí ela tava muito perto, daí eu voltei, assim, saí, né? Falei, não, vou entrar, tipo, sei lá, né? Vou tentar de novo, porque não vai dar dessa vez pra atravessar onde eu quero. Aí no que eu voltei, ela tava na porta. Ela me viu, assim, velho,
tive que fazer, já fui pego, assim, na hora. Então, legal que ela fica mudando de lugar, assim, é imprevisível, você fica com medo mesmo. Ele fica perambulando ali por aquela área, pode aparecer bem próximo de você já. E você ainda tem a chance de dar o contra-ataque na hora que ele te segura, né? Mas é bem difícil. É muito difícil. Eu até difícil. comentei com o Pedrão que, assim, eu fiquei com a sensação, pelo menos, que o timing, quando ele te segura, não é sempre igual para ele te dar aquele golpe final. Com essa sensação. Às vezes você acerta você tenta fazer no mesmo tempo uma próxima vez e não funciona. Parece que ou demora um pouco mais ou talvez um pouco menos. Justamente para ficar mais difícil. É igual falado no próprio jogo, que né, é explicado para Samus no jogo que a chance é 1 em 100 em conseguir escapar. Eu acho que eles programaram para ser 1 em 100 mesmo. E essa questão que o Brunão falou, dessa transição entre as partes, né, os clipes, né, os vídeos com o gameplay, também na hora que ele tá te atacando, no começo eu achava que era um vídeo, mas apertando o botão você via que a Samus respondia, então realmente é uma transição muito legal, assim, bem especial desse jogo. E é legal também notar como que você tem que fazer para derrotar eles, porque com o seu arsenal é impossível. Você precisa encontrar um elemento lá que tem em cada área do jogo para conseguir atacar o M, porque a armadura dele é muito mais resistente do que os seus golpes conseguem danificar. E até você encontrar esse item, você tem que ficar fugindo, não tem outra opção. Exatamente. E é legal como o jogo chama Metroid Dread, né, apavorante, pavor. E é legal como até nesse momento que o Bruno falou que você encontra um míssil lá, vamos dizer assim, capaz de destruir a M, você tem um tiro só, né? Então não é que a partir dali você destrói qualquer uma, você vai destruir aquela. E é legal como até isso eles fazem de uma maneira que fique apavorante. Porque você tem que... Cara, o jeito que você tem que matar, você tem que esperar, chegar perto, daí ela vai vindo devagarzinho. E não é fácil, assim, não é uma coisa assim... Ela vai sentindo o golpe. Você tem que ir, né, atirar até você achar o ponto. E, então, até na hora de matar ele, dá um pavor, assim, dá uma tensão. É legal ressaltar que não é a mecânica comum do jogo, de um momento qualquer assim do jogo. Uma mecânica diferente para você derrotar o M. Inclusive, não vou entrar em muito detalhe também de como que é, mas... Sim, exatamente. Mas é um evento quando você vai dar esse tiro final nele. Esse negócio também que o Felipe, vocês dois comentaram sobre as cutscenes não serem exatamente cutscenes, né? Porque você consegue jogar. Cara, isso é um negócio muito Nintendo, né? Os caras conseguirem reinventar uma coisa que... Pra mim, assim, eu nunca joguei muito videogame por conta de história, né? Tem gente que gosta dos jogos que tem muita história e tal. Então, às vezes eu ficava assim, tá, tudo bem, cutscene, sabe? Você fica meio entediado, só esperando pra jogar de novo. E eles sempre pensam, né? A Nintendo sempre tenta ser criativa em cada aspecto do jogo. Então, eles fizeram a cutscene ser interativa, de certa forma. E isso eu achei muito maneiro, assim. Isso é muito Nintendo, de repensar em tudo, né? Que eles fazem, de duvidar de tudo. Tem um boss que nenhum de vocês dois jogou ainda, que vai explorar isso muito bem, cara. Vocês vão curtir demais. Eita. É muito bom. Deixa eu só voltar uma coisa no M aqui, que aí, assim, queria saber a opinião. Talvez o Bruno não saiba, o Pedrão vai saber comentar. Eu sou fãzaço de Stranger Things. Cara, eu achei muita inspiração em tudo que rodeia o M com Stranger Things, cara. Primeira vez que eu entrei na zona do M, eu falei, cara, isso aqui parece o mundo invertido. A musiquinha, o fundo, a cor distorcida. O próprio M parece muito Demodog, né? Que é aquela mistura Demogorgon cachorro. A cabeça abre em formato de tipo de flor. O próprio barulho que ele emite, o apitinho, também lembrou coisas do Stranger Things. Pesquisei na internet, não encontrei nenhuma menção, mas eu achei muito parecido para ser coincidência, gente. Nossa, Felipe, pra ser sincero, eu lembro, eu assisti Stranger Things tudo, mas eu não tinha feito essa relação, assim, mas faz sentido mesmo, tudo que você falou. Até pode ter algum tipo de inspiração aí. Principalmente agora que você falou da ambientação, parece mesmo, né? Porque as áreas tomadas pela M, ou pelo M, eles têm uma ambientação diferente, mesmo parece mesmo o mundo invertido lá do Stranger Things, que é como se tivesse uma névoa, né, no ar. Exatamente. Uma neve que não cai, assim.
Vamos ver depois aí que os... Não vou conseguir opinar. Vamos ver o que os ouvintes pensam disso aí também. Se é conspiração da minha cabeça aí, ou se teve mais gente que pensou. Não, mas é um bom ponto observado, vai ser legal. E já que você falou do design da Amy, acho que também vale ressaltar uma coisa que a MC, né, principalmente a que aparece no trailer, que apareceu na maioria dos trailers e aparece no começo do jogo, ela é branca, né? Ela é branca e preta. E o Metroid Dread foi lançado no mesmo dia que o Nintendo Switch OLED, que tem justamente as cores branca e preta. Então eu acho que foi uma ponte que eles já fizeram aí, justamente para ficar... Porque parece que a Amy é feita do material do Switch OLED. Aí se é mesmo, eu não sei, mas... Se for, então realmente é bem resistente. Tá resistente. OLED, cara. Baita propaganda. Exato. Mas eu acho que teve uma ponte aí, pelo menos. Bem pensado. É que assim, esse jogo, ele tem muitos movimentos, mesmo sendo 2D. Se você pegar, por exemplo, um jogo tradicional do Mario, um platformer mais comum, ele não tem tantas combinações de coisas para você fazer. Talvez eu acho que isso seja um destaque. Claro que, por exemplo, no Metroid Prime, em 3D, você já está esperando que você vai ter vários tipos de canhão, de visores, mísseis. Mas no 2D, como eu não joguei os anteriores, eu não sabia exatamente se seria tão completo igual o Prime em 3D. Mas eu vi que foi. A própria questão da exploração também é muito semelhante. Você tem vários tipos de portas, você tem que pegar os equipamentos numa progressão para conseguir avançar. Às vezes você vai precisar retornar numa área que você já visitou para poder seguir um outro caminho. Cara, uma coisa que eu pensei o tempo todo jogando, assim, os arquitetos que bolam todo o mapa. Assim, é um negócio, né, genial, assim. Me depois lembrou... Você tem que ligar, você tem que achar os botões para ligar, mudar a posição da rota do plasma. Muito bom. É muito bem feito. E assim, é todo um quebra-cabeça para te direcionar para um caminho certo e você chegar nos pontos certos na hora certa. Me lembrou, tipo, Inception também, né? Que eles, né, quando vai entrar no sonho lá, tem que chamar o arquiteto, que é a pessoa que desenha o labirinto para guiar a pessoa. Nossa, bem nessa linha mesmo. Desenhar um labirinto, colocar cada elemento que é necessário para poder acessar aquela parte na hora certa. É muito, muito genial, é brilhante, típico de Nintendo mesmo. Realmente é muito complexo e eu também eu reparei bastante nessa questão da arquitetura do jogo, justamente nas áreas da Amy, porque quando você entra a primeira vez numa área, ela tem mais ou menos um formato ali, né? Um mapeamento que você meio que tem que ir criando uma estratégia de como você vai atravessar aquilo ali, porque tudo bem, primeira vez que você encontrou, primeira M, provavelmente, se for que eu já foi pego de prima ali. Mas depois eu falei, peraí, preciso pensar o que eu vou fazer. E aí você vai meio que estudando e vendo como que é feito. Então, como a M tem essa questão de ser tão rápida quanto você tem que evitar, né? Não tem como vencer a princípio. Cada lugar que a M tá, que as M's estão, ele é meio que projetado de um jeito para fazer com que você consiga, que você tenha que escapar dela de um jeito diferente. Então, isso você vai ganhando essa experiência ao longo do jogo, né? Você vai aprendendo maneiras diferentes de evitar e o que você pode fazer. E também, acho que também entra um pouco de estratégia no jogo. Pelo menos eu faço assim. Antes de entrar, eu vou meio que mapeando o lugar pouco a pouco. Daí eu vejo, já entendi mais ou menos como é que funciona essa... como que eu vou chegar até o outro lado. Então, agora eu sei que se eu ficar encurralado aqui, eu vou por ali e tal. Então, tem um pouco de estratégia, né, no jogo também. Eu achei muito boa a introdução ao M quando você encontra ele pela primeira vez. O jeito que o jogo te ensina a usar o contra-ataque, depois pegar o canhão especial, eu achei muito, muito bem explicado para você seguir dali em diante. Cara, muito bom. E tava lembrando um ponto que você falou no começo, Pedrão, da Samus andar rápido, assim, e ser viciante. Cara, pra mim o jogo, não só os movimentos são rápidos, mas ele como... A cadência dele é muito dinâmica, assim. Cara, você sempre tem um item novo, você pega um item novo e tem um boss, aparece um boss que não é necessariamente um boss, chefão, só...
o jogo é fluido, parece que sempre tem alguma coisa grande prestes a acontecer, e tipo, isso me deixou muito vidrado, assim, porque você sabe, você vai jogar mais um pouquinho, algumas portas, de repente você vai ter algum evento grande de novo, você vai conseguir um negócio novo que vai te permitir abrir uma área nova. Então eu achei que eles acertaram muito nessa cadência de eventos que te deixa muito preso mesmo. O jogo nunca E falando fica... um pouco também dos inimigos... Fala aí, Pedrão, pode seguir. Não, só ia completar que o jogo nunca fica repetitivo nem entediante, né? Sempre tem uma coisa nova acontecendo. Eu ia comentar um pouco sobre os inimigos comuns, que eu achei que tem uma variedade muito boa. E os golpes deles são meio que inesperados, sabe? Tem um inimigo lá que ele parece um vulcão com patas, que você chega próximo dele, ele começa a correr lançando bolinhas de fogo assim, em todas as direções. Talvez os inimigos assim, padrão, acho que no Metroid Prime eles repetiam bastante. Nesse jogo parece que repetem menos. Tem inimigos mais orgânicos, inimigos mais robôs, né? Robóticos, máquinas. Achei muito, muito completo nessa parte também. Concordo. Isso aí. E eu acho que, só completando uma coisa, vou lembrando das coisas também, mas eu acho que ele o jogo, para quem, né, não jogou, que nem eu não tinha jogado muitos jogos 2D de Metroid, eu achei um jogo até então, né? Tô no começo do jogo, mas é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não tem uma opção fácil. Então, se você está procurando um jogo bem tranquilo, assim, vai ser um jogo desafiador, mas ao mesmo tempo não é aquele jogo que parece injusto, de tão difícil, porque é que nem o Felipe falou, ele tem uma dinâmica muito boa. E eu também senti uma coisa, que eu fiquei preso num boss um tempão, que é um boss até que apareceu num trailer, vou falar muitos detalhes, mas... E uma coisa que eu tinha escutado alguém falar, e eu concordei muito, é que, assim, depois de várias tentativas, né, e conseguir finalmente vencer aquele boss, parece que eu saí melhor daquela luta. Eu saí jogando o jogo melhor. Parece que o boss te ensina a jogar e a ser melhor. Então, nas áreas seguintes, eu tava destruindo os inimigos mais facilmente, assim, né, e tal. Mas o jogo também sempre te surpreende. Vai vir um novo inimigo que vai ser mais difícil, porque a sua estratégia que você usa não vai dar certo, você tem que usar outra para enfrentá-lo. Então, isso é muito legal do jogo. Eu tive essa mesma reflexão ontem, assim. Tem horas no meio de algum... Cara, o jogo é difícil pra caramba, assim. O jogo é feito pra você morrer muitas vezes. E os chefes são... É uma coreografia, assim, é menos atirar que nem maluco e mais você entender a coreografia daquele chefe. E até tem nos avisos, quando você morre, aparecem uns escritinhos falando, né, nenhum ataque é indesviável. Preste bastante atenção, você vai ver que sempre tem uma forma. Confesso que alguns ataques até hoje eu não descobri, mesmo depois de ter vencido. Mas, realmente, cara, depois você termina e fala, pô, pelo menos eu aprendi, assim, tinha comando que eu nem tava fazendo uso, aquele chefe me forçou a usar, e comecei a usar ele bem melhor depois, assim. Então, depois que você ganha, te faz no pain, no gain, né? E também mantém a tradição de boss tem várias fases. Ele muda de forma, você vai derrotando ele vai mudando de forma e o que você fez na primeira etapa não vai funcionar na etapa seguinte. Eu senti que eles calibraram a dificuldade para ser o máximo para você não achar que é um absurdo, sim. Mas é hard. É legal porque, que nem esse boss que eu falei que fiquei preso, eu morri muitas vezes, acho que, sei lá, mais de 20, umas 20 vezes pelo menos, assim, acho que foi mais de 20 até eu conseguir vencer. Mas eu sentia que eu tava cada vez chegando mais perto, sabe? Então isso é legal também, a batalha é longa, e aí você percebe que você vai progredindo aos poucos, né? Você percebe que não tá patinando no mesmo lugar, se sair. Bom, depois a gente vai descobrir se os ouvintes falarem que passaram de primeira e a gente que é muito ruim, ou se é difícil mesmo. Vocês estão muito humildes aqui, os caras jogam demais aqui. E só para também pontuar, né, que a nota da IGN foi 9 para esse jogo, né, mostra que, para mim, por enquanto, eu não consigo ver nenhum defeito no jogo. Para mim tá muito, muito bom, tô viciado totalmente. Inclusive, também a Nintendo Life falou que eles acham que é possivelmente o melhor Metroid de todos os tempos. Frase polêmica aqui. Eu não joguei quase nenhum, então não posso falar, mas é só para ter uma dimensão de quanto o jogo está sendo bem recebido.
Eu lembrei de buscar uma informação aqui. O Metroid Dread foi o terceiro jogo mais vendido da semana passada no Reino Unido. Mesmo considerando que a franquia Metroid é uma das menores que menos vende da Nintendo. Então é capaz que esse jogo possa mudar isso. Igual a gente tinha previsto, né? Pensando em ter um jogo de Metroid no Switch, que o Switch é uma plataforma que vende bem. Então é capaz de ter um novo recorde de vendas para a franquia Metroid. Provavelmente vai ser o jogo mais vendido de todos os tempos dos Metroids, como a gente já tinha até previsto, né, Bruno? Sim, sim. Provavelmente isso vai acontecer mesmo. Agora, o próximo assunto é a trilogia de GTA que vai chegar ao Switch. A trilogia contém o GTA San Andreas, o GTA 3 e o GTA Vice City. Lançamento ainda nesse ano, 2021, sem uma data exata. O lançamento também vai acontecer no PS4, no PS5, no Xbox One, no Xbox Series X e S e no PC também. E a Rockstar confirmou que vai descontinuar a venda desses 3 jogos de maneira digital e passará a vender somente a coletânea. E aí, Fefil, quais jogos de GTA você jogou? Você já jogou alguns desses da trilogia? Cara, GTA, eu não joguei tantos assim, mas os que eu joguei foi com um gosto imenso. Eu joguei o San Andreas para computador. Eu acho que eu cheguei muito próximo de zerar e não zerei. Agora eu tava até tentando lembrar a história antes. Que acho que eu tinha um controle, porque eu jogava com tipo um controle como se fosse de PlayStation no computador. Acho que o controle quebrou, aí eu parei de jogar, enfim. Eu sei que eu tinha evoluído bastante e curti, sim, demais. San Andreas é um clássico absurdo. Aí depois joguei o 4 e o 5 no Play 3. Tô ansiosíssimo aí pro próximo, né? Eles serão remasterizados e com melhorias para o Switch. Pretendo comprar. Eles Pretendo comprar. Não anunciaram exatamente quais tipos de melhoria, mas provavelmente algumas questões aí de salvar, de gráfico, gameplay, também de gráfico, mas falaram assim, melhorias de modernização. Então deixa eu entender também que tem alguma coisa assim de gameplay. Às vezes é uma coisa assim para você poder salvar o jogo mais vezes, que nem eles estão fazendo nessas trilogias novas. E é uma coisa que a gente tinha falado aqui, né, Bruno? A gente tinha falado em alguns episódios atrás, que já tinha esse rumor forte de que a trilogia estava chegando e que viria para o Switch. E é um momento histórico, porque o último jogo de GTA que tinha sido para um console de Nintendo tinha sido lá o Chinatown Wars para o Nintendo DS. Então faz tempo, né? Então eu acho que é até simbólico o GTA chegar para o Switch. Acho que isso mostra o quanto o Switch é importante em vendas para a Rockstar resolver lançar esse jogo. Eu já tinha comentado que já tinha um jogo da Rockstar para o Switch disponível, que é aquele L.A. Noire, mas um jogo de GTA ainda não tinha sido feito. E faz sentido, eu acho que em questão assim de performance e tal, eu não acho que vai ser um problema grande. Eu já comentei também bastante aqui com o Brunão que tem alguns jogos semelhantes no Switch. Tem aquele jogo Saints Row, que é bem parecido com o GTA 4. Né, tem o Saints Row The Third, que é parecido com o GTA 4, e ele roda muito bem no Switch. Tipo, tem uns bugs, mas acho que são os bugs que ele tem em todas as plataformas. Mas é um jogo bem divertido. E GTA, o Felipe comentou que não sabe se zerou ou não, mas zerar GTA é um mero detalhe, né? O GTA é você ficar se divertindo naquele mundo aberto, né? Pegar o carro e sair correndo. Eu joguei bastante o 5. Cara, arrisco dizer assim que GTA só estar disponível em outros consoles era inclusive um motivo forte para fazer a nintendistas comprarem às vezes um outro console para jogar GTA, assim. Pelo menos acho que do meu caso, o Play 3 foi muito direcionado por GTA, assim, era um forte motivo. Sim, sim. Então realmente chegar para Nintendo, acho que é um marco super relevante. O povo quer um GTA 6, né? Vai saber quando que teremos isso. Ansioso. Seria muito bom. Então, só para fechar esse assunto,
A trilogia será lançada esse ano, ainda não tem uma data específica, e os jogos contidos são GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Bom, o próximo assunto, então, é um circuito capaz de processar imagens em 4K, que foi encontrado dentro do dock do Switch OLED. Esse aí o Pedrão que achou, não foi? Não fui eu que achei, não fui eu que abri o dock para encontrar, que eu não entendo nada dessas coisas de robótica, de hardware, mas realmente essa foi a notícia. Foi a Nintendo Prime que resolveu abrir o dock do Nintendo Switch OLED para ver se tinha algum componente diferente, porque já tinham aberto, inclusive, o Switch em si. As únicas diferenças eram algumas pequenas coisas por conta da tela nova e tal. E aí, foi o que o Brunão comentou, a notícia, porque encontraram um chip que é capaz de receber imagens em 4K. E esse chip é diferente do chip que existe no dock original do Switch. Então, assim, claro, isso não significa que o Switch OLED vai rodar em 4K, até porque os componentes do próprio Nintendo Switch OLED não permitem a geração de imagens em 4K, né, que tinha sido muito especulado que poderia ter aquele chip da NVIDIA, que faz upscaling da imagem para 4K, e isso não aconteceu. O hardware do Nintendo Switch OLED, tirando a tela e a capacidade de memória, é basicamente o mesmo, né, para o Nintendo Switch original. Então, mas essa questão do dock, o dock vir com esse chip especificamente, e também eu acrescento, dizendo uma coisa que eu pensei, que tinham falado já, que quando fizeram o review do Switch OLED, perceberam que o buraco em que você encaixa o console no dock é um pouquinho mais largo do que do dock anterior. Então, assim, o pessoal já começa a especular. Será que eles estão preparando esse dock branquinho, que está inclusive sendo vendido separadamente do Nintendo Switch, já para ser compatível com o próximo console da Nintendo, que seria aí, de fato, um Switch 2, né? Ou sei lá que nome que eles vão querer dar, porque tem essa questão da espessura ser um pouco maior. Imagina, pode ser um Switch um pouco mais gordinho, né? Um console um pouco mais gordinho, para você colocar lá e encaixar, por isso que é um pouco maior. E também ter essa capacidade de gerar a imagem em 4K, né? Ter esse receptor, mesmo o Nintendo Switch OLED, nem o original, nem o Lite, serem capazes de rodar a imagem em 4K. Então, são vários questionamentos, né? A gente não tem uma resposta exata para nada, é muita especulação, mas é uma notícia interessante, né, Bruno? Eu achei curioso também um comentário que fizeram nesse vídeo do Nintendo Life, que o Switch e o Wii U, eles vêm com um cabo HDMI 1.4. E esse cabo, ele suporta 4K somente a 30 Hz. Ninguém vai querer jogar 30 Hz Next Gen, né? Uhum. Só que aí o cabo que veio com o OLED já é um HDMI que suporta 4K 60 Hz. Então provavelmente eles já estão pensando num futuro aí que poderia ter um 4K 60 Hz, quem sabe? Nem que seja, não vou entrar no mérito se é com upscaling, se é com checkboarding, se é com resolução dinâmica, mas é uma coisa que cedo ou tarde eles teriam que adotar. E galera, agora um próximo assunto aqui, curtinho, só para deixar todo mundo aqui ciente. Animal Crossing Direct vai ser dia 15 de outubro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e vai ter 20 minutos de duração. Então aí para os fãs da franquia, fica aí o aviso. O evento a gente já tinha falado, né? Tinha sido anunciado que teria esse evento em algum período aí dentro do mês de outubro, mas não tinham falado quando, e o que a gente só sabe é que vai ser, vão falar sobre uma atualização gratuita do jogo. E vamos emendar já também no próximo assunto aqui, que é a Universal Studios anunciou que vai ter uma parte do parque dela que vai ser temático do Pokémon. Então, a gente já tinha comentado no episódio passado, né, Brunão, que tinha sido anunciado a parte do Donkey Kong no parque da Universal do Japão, que já existe. Mas a parte seria do Mario. Interligada à área do Mario. Interligada à área do Mario. E agora a Universal comentou sobre essa parte do Pokémon. Não deram muitos detalhes, não falaram que vai ser junto com essa área aí de Donkey Kong e Mario,
mas acho que faria sentido ser, né, Brunão? Eu acho que sim, tudo Nintendo mesmo. Exatamente. Não vejo porque eles queriam um visitante de Pokémon, não gostaria de ir na área do Mario e do Donkey Kong e vice-versa. Deveriam fazer tudo junto, eu imagino. Exatamente. Bom, mais um tópico que a gente tem para hoje é que a Nintendo da Europa disse que os jogos de Nintendo 64 do Switch Online poderão ser jogados em NTSC a 60 Hz. E esse é um tema assim polêmico, porque lá na Europa geralmente eles usavam nessa época do Nintendo 64 o sistema PAL, que permitia uma taxa de 50 Hz. Enquanto nos Estados Unidos e no Japão, os jogos rodam a 60 Hz no padrão NTSC. Então, as pessoas perceberam que o trailer do Ocarina of Time, no canal do YouTube da Nintendo da Grã-Bretanha, ele tinha um aspecto de ser mais lento do que o que foi apresentado na Nintendo da América. Então teria essa diferença, essa desvantagem para quem estivesse jogando na Europa. Ficaria com o jogo com uma taxa de atualização menor. Mas aí a Nintendo já declarou que vão usar 60 Hz em todas as regiões. Exatamente, porque na verdade, quando a Nintendo anunciou, teve essa questão aí que eles perceberam que existia uma diferença de hertz no trailer do Ocarina of Time. Porque a princípio poderia também se pensar que ia ser uma versão só em inglês para todo mundo e pronto. Mas como o Nintendo Direct voltado para a Europa, de fato, eles apresentaram o Ocarina of Time a 50 Hz. E engraçado como eles perceberam isso, porque a galera comparou e percebeu que o Cavalgar da Apple não estava mais lento no som, né? Ficava toque, não, toque. E aí, então, o pessoal percebeu, falou, pô, isso aí vai ser um problema, porque como o Nintendo Switch Online vai ter essa questão de multiplayer online, como é que vai ser? Eu vou jogar Mario Kart 64 da Europa contra alguém dos Estados Unidos e o meu jogo vai estar 50 Hz e o dele 60, né? Ele vai ter uma vantagem de frames por segundo. E aí, por isso que ficou essa questão, muita gente se perguntando como é que ficaria. Então, o que a Nintendo disse é que todos os jogos da região PAL, na verdade, vão estar na versão NTSC a 60 frames por segundo e alguns títulos selecionados vão ter a versão também, se você quiser, da versão a 50 frames por segundo, provavelmente também por conta da língua, né? Porque daí alguém que quiser jogar o Mario Kart 64 na Alemanha, se ele não quiser jogar multiplayer online, ele pode jogar em alemão, para ter todo o menu em alemão tal, e assim por diante, né? Como a gente sabe que existe essa regionalização de línguas nos jogos da Nintendo na Europa. Então, era uma questão que tinha gerado certa polêmica, mas agora já foi esclarecida. Pelo menos a Nintendo deixou claro que não vai ter desvantagem no multiplayer online, né? Independentemente do continente que você estiver jogando. O pessoal já ficou preocupado, mas muito bom eles terem já adiantado isso. Exatamente. E lembrando, galera, que o Nintendo Switch Online vai ser lançado em outubro. A Nintendo tinha anunciado final de outubro, mas ainda não tem data. Então, deu aí esse avisozinho prévio para a galera já também não infartar, né? E eu acho que também já para preparar, né, o pessoal, porque como o lançamento vai ser no final do mês, você já dá um anúncio desse antes, as pessoas já ficam com um receio a menos para fecharem a assinatura no final do mês, né? Como disse o Brunão, outubro é o mês de tirar o escorpião do bolso, né, Brunão? Mês da resenha. E o último assunto que a gente tem para o episódio de hoje foi a revelação do último personagem do Smash Bros, que foi o Sora. Conta pra gente, Brunão, como é que foi esse anúncio? Foi o seguinte, dia 5 de outubro, teve o Sakurai Presents, que é onde o Sakurai, que é o diretor do Smash, apresenta os personagens DLC. E esse seria o último personagem a ser revelado, que foi o Sora, que é o protagonista da franquia Kingdom Hearts, que é uma franquia da Square Enix com personagens da Disney, né? Eu não conheço essa franquia, mas eu gostei bastante do que eu vi na apresentação do personagem. E com isso, o Smash Ultimate totaliza 89 fighters. Eram 76 no jogo base.
mais 13 personagens de DLC. E só a título de comparação que no Smash 4, no Wii U, eram só 58 no total. Então teve um salto muito grande. E ele vai custar $5,99 individualmente, ou é incluso no Fire Pass Volume 2, para quem já comprou. Também vou incluir uma arena de combate do Kingdom Hearts, que é baseado no castelo Hollow Bastion, que é onde vive a Malévola. Esse stage ele inclui 9 canções da franquia Kingdom Hearts, e ele vai estar disponível para jogar a partir do dia 18 desse mês, 18 de outubro. E aí eu separei um pouco o que deu para perceber pela apresentação, características do Sora e do moveset dele. Ele é um boneco leve, ele é mais leve do que o Young Link, do que a Isabelle. Ele tem alta mobilidade, focado em golpes aéreos, e o perfil aéreo dele é de float, então ele passa muito tempo no ar, com as vantagens e desvantagens que isso traz. E chama muita atenção que você consegue combinar o Up Special, né, o B para cima, com o Side Special, o B para o lado, e você consegue ir muito longe no offstage para golpear o seu inimigo, desde que você não erre o timing quando você usar o Up B. Se você demorar demais para dar o Side Special depois do Up Special, ele cai naquele estado helpless que ele vai para baixo direto, você não consegue fazer mais nada, que é o que acontece normalmente depois que você usa Up B. Outra coisa bem legal, vários golpes multi-hit, ou seja, vários golpes que, se você encaixa o primeiro hit, ele acerta mais 2 ou 3 e dá um damage maior. Achei muito legal o Neutral Special, que é o B, que ele fica alternando entre 3 projéteis. São 3 tipos, né? O Firaga, que é o de fogo, o Tundaga, que é o de eletricidade, e o Blizzaga, que é o de gelo. E então ele sempre começa com o Firaga de fogo, e você pode ficar pressionando o B repetidamente, ele continua atirando esse poder de fogo. Aí uma vez que você para por um período um pouquinho maior, ele vai trocar para o poder Tundaga de eletricidade. E esse, quando você usa, ele lança na frente do Sora, na vertical, 3 raios em sequência. Se o primeiro pegar, os outros 2 vão pegar também. Então é um dano considerável. Pareceu muito bom para fazer edgeguarding. Se o seu oponente está tentando voltar, você cobre uma área muito grande assim na vertical com esse raio para impedir que ele pule de volta na arena. E aí depois do Tundaga tem o Blizzaga, que é o poder de gelo. E esse poder é muito parecido com o do Ice Climbers. Então é um projeto de curta distância, mas se ele pegar, o seu oponente fica congelado por alguns décimos de segundo. Todos esses projéteis podem ser refletidos, absorvidos ou guardados. Side Special parece muito o Quick Attack do Pikachu, que ele tem aqueles dashes, aqueles tiros assim de movimentação aérea, mas em vez de serem 2 dashes, são 3. Mas é legal que você também pode mudar bastante direção e você pode recuperar bem de longe. O primeiro dash é o mais forte e o segundo um pouco mais fraco, o terceiro um pouco mais fraco, mas mesmo assim, se você considerar a distância total, é bem, bem longa. Interessante também que se você acertar um inimigo com o primeiro dash, ele cria um alvo, ele fica travado para os próximos dashes também serem direcionados ao inimigo. Então, a partir do primeiro, você poderia ainda acertar mais 2 vezes o side B no inimigo, mas se ele defender o primeiro, essa mira não trava, você continua com o controle livre para ir na direção que você quiser. E ao final do terceiro dash, o Sora fica em helpless state, então ele começa a despencar. Se você não segurar em nenhuma LED ou você não cair na arena, você deu self-destruct. O down special, o B para baixo, é um contra-ataque. Ele é um contra-ataque com multiplicador de 1.4. Então ele rebate 40% mais forte do que o golpe que você recebeu. Mas é interessante que ele só funciona para refletir golpes que vieram pela frente do Sora. Se você bater no Sora por trás, ele não vai virar para te devolver o golpe. Ele também reflete projéteis, mas é o único boneco que reflete projétil para trás.
Então, se você tá numa luta X1 e alguém te atirou um projétil e você quer refletir, você vai refletir para trás, não vai acertar em ninguém. Então é como se fosse um parry, só para defender. Você não vai conseguir devolver esse dano, a não ser que tenha mais inimigos aí, e tenha algum atrás de você e você acerte. O Up Smash, ou B pra cima, é muito parecido com o Spin Attack do Link, o B pra cima do Link. Só que mesmo se você usar no solo, ele vai pular. Do Link não, se você estiver no solo, ele vai girar na mesma altura do solo. Bom, falei anteriormente que se você acertar o timing, você pode cancelar ele no Side Special e fazer uma recuperação um trajeto bem complexo. E a Final Smash é chamada de Sealing the Keyhole, seria fechando a fechadura, que é um raio que ele invoca uma fechadura gigante e coloca o inimigo lá dentro. E é similar a um poder chamado Door to Darkness no Kingdom Hearts original. Aí, bom, eu pesquisei um pouquinho as previsões dos top players de Smash, né? O Mars, que é um jogador de Zero Suit Samus, ele previu que o Sora não é top tier. Ele acha que ele ficaria no começo do high tier, porque são combos simples. Ele é um boneco float, que ele tem esse pulo que demora muito, então para você tá em desvantagem fora da arena, é difícil você voltar sem ser atacado. Os aéreos são lentos e ainda precisa ver a viabilidade dos combos, dependendo do lag, depois que você bate o primeiro, quanto tempo depois você consegue seguir com o próximo golpe. Os Smash Attacks são bons, são essenciais porque eles têm uma hitbox grande. O Up Air é um golpe que ele imagina que você consiga encaixar mais e acumular mais damage com ele. E os projéteis ele ainda acha que é preciso aguardar mais e jogar com o boneco. Ele não tem uma posição clara só assistindo. Um outro aqui que eu vi algumas previsões também é o Hungry Box, que era um jogador de Jigglypuff na época do Melee, mas ele continua fazendo conteúdo de Smash. E ele prevê que esse boneco vai ser top 25, o que seria um upper mid tier, um médio superior, ou um lower high tier, que seria um dos piores dentre os bonecos bons, né? Aí ele mencionou também que é fácil de usar, igual o Mars, ele achou os ataques lentos também. Ele também disse que o forward air, o aéreo para frente, é muito bom no offstage. Bom, é isso aí sobre moveset. Pode seguir aí, Pedrão ou Fefeu, quem ficar à vontade pode seguir. O Brunão é um primor para dissecar todos os movimentos, o pessoal que gosta dos detalhes de cada boneco do Smash Bros. Uma coisa só que eu queria pontuar é que, disso tudo que você falou, Brunão, sobre os movimentos dele, é que ele é basicamente um lutador de espada, só que ao invés de uma espada ele carrega uma chave grandona. E aí isso, também bem lembrado, tem uma chave. A questão da ferradura, da fechadura, aliás, quando vai utilizar o Super Smash. E assim, uma coisa que eu queria comentar, e desviando um pouco da questão aí dos movimentos em si, mas mais da escolha do boneco. Porque assim, o Smash Bros., para muita gente que nem o Brunão, é um jogo absurdo, que tem muito combate, é um jogo que realmente tem campeonatos, né? É um jogo que movimenta muita gente, porque você tem ali competições de alto nível pelo mundo todo. Mas para jogadores que nem eu, meros mortais, que não conseguem jogar, que sempre perco pro Brunão, por exemplo. Não, o Little Mac do Pedrão é brabo. Não tem essa não. O Brunão tá sendo humilde. Mas o que mais chama atenção é a possibilidade de jogar com os amigos, de fazer as batalhas, né, com os amigos, que eu acho mais divertido. E é legal porque você tem uma gama muito grande de personagens. Então, o Smash, ele meio que virou como se fosse o jogo dos jogos. É uma celebração de todos os games. Porque antigamente eram personagens da Nintendo, aí foram colocando cada vez mais personagens da Nintendo, mas aí depois teve Sonic, teve Pac-Man, teve Snake, que é tipo de uma franquia que praticamente não tem jogo para console da Nintendo, que é o... né? Então, enfim, ele acaba sendo também uma maneira de celebrar todos os jogos, de colocar todos os personagens possíveis juntos ali. E a escolha esses jogos em especial, né, o Ultimate, ele é justamente isso. Eles quiseram pegar todos os personagens de todos os jogos e colocar num só, por isso que tem esse nome Ultimate, né? Então eu acho legal a gente pensar no sentido de que esse era o último personagem desse jogo que compilou todos.
Então, a Nintendo, eu acho que ela pensou de maneira estratégica quem que ela ia colocar como esse último personagem. Porque, como o próprio Bruno disse, toda vez que é lançado um personagem, é um evento em si. O Sakurai vai lá, apresenta, fala todos os movimentos. Tem um direct gigante só para falar sobre isso. E a própria comunidade segue depois. Exatamente. Você vê cada top player desse, cedo ou tarde lança uma avaliação do personagem, as pessoas começam a comentar quando ele de fato pode ser jogado também. O pessoal explora para ver se tem combo infinito, ver se tem alguma falha, alguma coisa assim. O pessoal realmente gosta de ir no detalhe para avaliar bem o boneco. Exatamente. E uma coisa que foi falada, que eu acho que é legal a gente comentar aqui, que eu concordo bastante, é que quando você vai escolher um personagem, tem muita gente que pede um personagem específico. Então, por exemplo, aqui mais no Ocidente, principalmente na América do Norte, tinha muita gente que pedia aquele personagem do Halo, né? Que é uma franquia famosa do Xbox. Só que o Xbox é irrelevante do outro lado do mundo. Nem existe direito o Xbox lá no Japão, na China e tal. Então, tinham esses personagens que eram divisores, né? Inclusive, por exemplo, o Hero é um personagem meio irrelevante pro Ocidente, mas é um personagem que foi muito celebrado no Japão, por exemplo. E eles trouxeram justamente um personagem que é de uma franquia que consegue agradar os dois públicos, vamos dizer assim, tanto o Oriente quanto o Ocidente. Porque é um RPG da Square Enix, que só por isso já é um jogo que se espera que seja muito jogado lá no Japão, na China e tal. E, por outro lado, tem personagens da Disney, que é a coisa mais ocidental possível. Então, é um jogo que é muito jogado no mundo todo. E o Kingdom Hearts também é um jogo que traz personagens de outras franquias para ele. Então, de certa forma, ele é um pequeno Smash em si mesmo, no sentido de que ele também fica reunindo personagens de outras franquias, também é uma celebração. E aí foi uma questão aí de fechar com chave de ouro, e aí já coloco o trocadilho da chave, né? Porque o personagem usa a chave. Fechar com chave de ouro esse jogo do Smash Bros. Então, eu acho que a escolha foi muito estratégica, foi muito pensada pela Nintendo. E uma coisa que corrobora com tudo isso que eu falei é que a Nintendo, o Sakurai, durante a apresentação, disse que na época do Smash 4, que foi para o 3DS e para o Wii U, eles fizeram uma enquete online para descobrir qual que era o personagem que as pessoas mais queriam jogar. E o personagem que ganhou foi justamente o Sora, do Kingdom Hearts. Então, acho que nada mais justo do que eles fecharem esse jogo do que com um personagem que agrada o maior número de pessoas possíveis. Eu acho interessante também que, independente de onde ele vai se encaixar em tier list, você assiste o vídeo, os golpes, e você fica com a sensação que é divertido de jogar com aquele boneco. O Kazuya é muito difícil aprender a jogar ele da maneira ideal, assim. Justamente porque ele foi pensado em quem jogava Tekken. E trouxeram muito do Tekken pro Smash naquele boneco. O Sora parece mais fácil de você aprender a jogar com ele. São golpes mais familiares de quem tem o jogo já, quem conhece alguns bonecos, principalmente de espada, vai sentir familiaridade com o Sora. Então achei bem adequado também nesse ponto. E aí a gente separou também uma recapitulação do Smash Ultimate. Bom, acho que o Fefeu pode mandar então alguns dados aí para nós. Então vamos lá, galera. Sakurai no final da apresentação ali fez uma recapitulação dos números do Smash, que são impressionantes. Isso com certeza não é surpresa para ninguém, né? O jogo é um fenômeno absoluto. Vamos lá, né? A gente comentou aqui já esse número bastante, 89 lutadores, agora com o último personagem. 116 estádios, ou, na verdade, 340 se incluir as versões Battlefield e Omega. 201 itens, incluindo Pokémons e Assist Trophies. 1.100 canções, incluindo fanfarras de vitória. 1.496 Spirits, isso até o final de setembro. Tem referências de mais de 450 jogos, incluindo Spirits. Então, que nem o Pedrão falou aí, é uma celebração mesmo. Mais de 2.200 personagens citados, 140 Mii Fighters Costumes,
mais de 2,2 bilhões de horas jogadas. Bilhões. O jogo foi aberto mais de 3 bilhões de vezes. 11,7 bilhões de lutas offline, 7,8 online, 90 bilhões de knockouts. Assim, não dá nem para tangibilizar isso. É realmente inacreditável. É uma loucura. Desses 90 bilhões de knockouts, pelo menos uns 5% foi do Brunão e mim, certeza. Eu acho que foi dos caras do online em mim. Acho que aí pode ser. Mas é muito legal eles terminarem a apresentação assim. E eu lembrei, enquanto o Fefeu estava falando esses números, que uma coisa que chamou bastante atenção durante a apresentação do Sakurai é que ele parecia que estava muito leve, assim, né? E feliz. Parecia que ele estava com aquele sentimento de dever cumprido. Porque o cara, ele só faz Smash, né? A vida dele é Smash. Ele trabalhou, sei lá, os últimos 4, 5 jogos dele, acho que foram só Smash. Teve o Kid Icarus. Eu até li Isso, eu até li essa informação faz um tempo, que nos últimos anos, sem ser o Ultimate, teve um jogo que ele trabalhou, que é esse do Kid Icarus. Exatamente. Ele é um cara quase 100% do tempo dele é Smash Bros. É Smash. E a gente comentou no outro episódio, né, Bruno, que teve a entrevista com o Sakurai, e ele falou que é desgastante fazer jogos, que ele acha mais legal jogar do que fazer. Então, acho que, eu não sei se você teve essa impressão, mas durante a apresentação ele tava mó solto, assim, fazendo piada. Ele parecia até aliviado, fez umas brincadeiras. Né? Exatamente. Eu reparei também. Tava tirando o peso das costas, assim. E acho que, não sei você, mas é porque também o Smash, cara, ele consome muita mídia também. Então, o jogo foi lançado, aí teve DLC, aí de não sei quanto em quanto tempo, de 4 em 4 meses deve ter tido alguma novidade do Smash, algum personagem novo, não sei o quê. Então tem sempre algum motivo para falar sobre o Smash, né? E ele ainda faz todos esses directs e tal. Então é muita coisa. Agora, uma questão... São 4 anos de desenvolvimento contínuo, né? Desde que o jogo foi lançado com o pacote base até agora, o último DLC. É bem incomum isso acontecer, eu acho. Um jogo entregar tanta novidade durante tanto tempo, sabe? Exatamente. É um jogo que não acaba, né? Que continua em construção. Uma coisa que só faltou pontuar, acho que é importante a gente falar, que foram algumas informações extras apresentadas durante esse Direct. Que, por exemplo, o jogo Kingdom Hearts Melody of Memories, que já está disponível para o Switch, vai ganhar uma canção nova em relação àquelas canções, que vão ter 9 canções, né, para o DLC do Sora. Então, uma dessas canções não estava no jogo Kingdom Hearts Melody of Memories. Então, se você tem esse jogo do Kingdom Hearts no seu Switch, daí você comprar o DLC com o Sora, você vai ganhar essa canção no seu outro jogo. Então, um detalhezinho legal. E aí também foi anunciado que todos os jogos de Kingdom Hearts estão vindo para o Switch, numa versão cloud. Então, não vão rodar nativamente no console. Mas, pelo menos, isso também mostra que é tudo muito pensado nessas coisas de lançamento, que os caras já lançam conteúdo novo, jogo novo, tudo pensando na repercussão que vai trazer um personagem de Smash. Acho que isso também é até uma prova de como faz sucesso o Smash Bros. As pessoas falam muito, né? Que acaba sendo uma propaganda ali pro jogo que será lançado no Vira console. Um conjunto assim, de serviços, não só o DLC. E além do Sora, também apresentaram 3 novos Mii's Costumes, né? Um inspirado no Doom Slayer, que tem até o Doom Eternal pro Switch. Um inspirado no Octoling, do Splatoon. E o Judd, que é o gato do Splatoon. Boa. E aí, acho que para finalizar, é a reflexão de como fica a série Smash daqui para frente. Seria o Ultimate o fim da franquia? A última iteração? Ou a gente poderia esperar, talvez no próximo console, daqui a 2 consoles, um novo jogo de Smash? Não sei o que vocês acham. Bruno, eu pensei bastante nisso, porque eu vi gente conversando. Abandonar a série é meio difícil a gente acreditar que isso vai acontecer, porque, vou ser bem sincero, porque vende muito. É um jogo que vendeu absurdamente no Nintendo Switch. Mas, por outro lado, fica mesmo
uma questão de como que a Nintendo vai conseguir inovar, porque ela fez o Smash dos Smashes agora, né? Tinha algumas questões novas para esse jogo, mas acho que a principal novidade do Smash Ultimate era de fato reunir todos os personagens e incluir personagens novos. Mas eu acho que a Nintendo ela não cansa de inovar, né? De surpreender. Então eu acho que de alguma forma eles vão conseguir inovar na série para que ela fique, para que você tenha um motivo para comprar o próximo jogo. Eu acho que o Mario Kart também é um jogo que eles já fizeram muitas e muitas vezes, e você fala, cara, não tem mais o que fazer. Porque eles já fizeram tudo. O kart fica de cabeça para baixo, sei lá, tem paraglider, tem tudo. Mas mesmo assim, eles conseguem fazer alguma coisa nova, eles conseguem aprimorar. Eu nunca duvido da capacidade de criatividade do pessoal lá da Nintendo. Isso é uma coisa que eu não duvido disso. Sim, mesmo que não seja uma revolução naquele título, eles sempre encontram aprimoramentos para tornar o jogo melhor na próxima edição. Agora, eu também acho que não vão encerrar essa franquia tão cedo, mas eu fico imaginando, o salto do Smash 4 pro Ultimate foi muito grande e talvez não dê tempo de criar uma diferença tão grande a ponto de justificar um novo título já para a próxima geração. Eu estimaria que a próxima geração deve sair no máximo daqui a 2 anos. Eu acho que eu também acho que eles lançaram muita coisa, foi muita dedicação para esse jogo. Então, eu acho que no máximo, estou aqui especulando, mas se a gente pensar que possivelmente o próximo Nintendo Switch pode rodar imagens em 4K, especulando total, né? A gente não tem nenhuma informação sobre isso. Talvez eles relancem, sabe? Assim, Smash Ultimate 4K, sabe? Mesmo jogo, só que com essa atualização de... Sim, poderia ser. Da questão da imagem, mas de fato eu acho que eles se dedicaram muito tempo. Eu até acho que eles saturaram um pouco demais o tema Smash, assim, foi muito, né? Não parou, assim, foi toda hora lançou o jogo, aí a DLC, aí personagem novo, quer dizer, faz anos que lançaram o jogo e não pararam de falar até agora. Sim. Então acho que até mesmo para a questão do jogo, para as pessoas sentirem que o jogo é especial, acho que até é estratégica a Nintendo parar um pouco de falar sobre o Smash, focar em outras franquias. Tem grandes jogos vindo ano que vem, né, 2022, né, o Breath of the Wild, a sequência, o Kirby, o 3D Platform do Kirby. Então, tem outros assuntos que eu acho que a Nintendo quer trazer à tona, deixa o Smash guardado na gaveta e na hora certa, daqui uns anos, ela pode trazer de novo com novidades. O que eu acho que poderia ser melhorado no Smash, principalmente, é a parte online, modo online. Tentar pensar em alguma outra maneira de fazer o matchmaking para não prejudicar quem tem uma boa conexão. Que é a pior conexão que vai determinar a qualidade da luta. E pelo menos pra gente aqui no fim de mundo, aqui no Brasil, 90% das lutas que você pega no online são lutas com muito lag, muito difícil de jogar. E fora isso, talvez acrescentar alguma coisa no modo história. Eu não vejo muito como melhorar o Smash contra CPU ou o Smash multiplayer local. Seria mesmo online ou modo história, talvez inventar algum outro modo. Mas não seria nenhuma revolução no jogo, eu acredito. Eu acho que uma das coisas que realmente é difícil a gente pensar no que dá para melhorar no Smash, o que pode ser feito de diferente para inovar a série, mas eu acho que uma super customização ainda seria bem-vinda. Eu acho que tem espaço para isso, porque você tem os personagens Mis, que você pode customizar para ele parecer com você, então é como se você estivesse dentro do jogo, mas os golpes dos Mis são limitados de acordo com alguns padrões. Eu acho que talvez no futuro isso possa ser um pouco mais customizável. Então, por exemplo... tem o Gunner, o Sword Fighter e o Brawler, né? Olha, se não me engano, tem uma maneira que você consegue modificar um pouco o damage desses golpes, mas aí você não pode usar online, eu acho. Tem alguma limitação, que senão você
desbalanceia demais o personagem, né? Sim, em questão de damage, esse tipo de coisa, eu acho que realmente teria que ser um padrão. Mas, por exemplo, para deixar o jogo mais personalizável, eu penso que talvez, vamos supor, você lançar um projétil, e aí você pode escolher que tipo de projétil é esse. Você pode desenhar o projétil de acordo com uma coisa que faça sentido para você. Por exemplo, vamos jogar com um amigo nosso, Campanhola. Ele vai jogar uma guitarra em cima de você, entendeu? Uma coisa desse tipo. O cara toca muito guitarra. E esse tipo de coisa, assim, para você fazer até piadas internas com seus amigos, tal. Eu acho que isso pode ser o futuro. Claro que você tem que padronizar para ter um hitbox igual, para ter um dano igual, mas você muda a carapaça, você muda o que ele parece. Isso talvez deixe o jogo um pouco mais personalizável ainda, e isso poderia ser muito legal no futuro. Inclusive, eu até comentei com você, Pedrão, lá nos lançamentos do Pokémon, que eles estão incluindo essas customizações. Outros títulos também, a gente sempre quando tem um Nintendo Direct, tem alguns títulos que explicam, né, o que vai ser possível customizar. No Smash seria legal poder você, de alguma maneira, desenhar um projétil, uma espada, uma arma, alguma coisa assim. Eu lembro muito da época de jogar Flight Simulator. Gostava de baixar lá, tinha uma biblioteca, sabe, que eu tava na internet, vários aviões que você queria fazer, sei lá. Eventualmente, daqui a pouco a galera aí também, não sei como seria isso na prática, né? Mas até desenhar personagens, às vezes, de algumas franquias que a Nintendo não fez por conta própria, mas que seriam populares e, tipo, né, sei lá, a própria Nintendo se alavancar na base de usuários para que o jogo seja ainda mais vivo, assim. Colocar basicamente os mods da comunidade, de alguma maneira. É uma coisa que a Nintendo não faz, mas quem sabe um dia seria uma coisa bem PC, assim, bem Steam. A Nintendo fez baixar isso, coisa de usuários, sabe? Porque eu acho que a Nintendo fez isso com o Super Mario 2D, quando ela criou o Super Mario Maker. Eu acho que foi meio que uma forma que eles fizeram, que eles acharam que talvez tivesse o Super Mario 2D já tivesse um pouco saturado demais, e eles falaram, agora vocês que fazem. E criaram um jogo que é pra galera fazer, né? Bem lembrado. Eu acho que pode ser essa questão de super customização, deixar as pessoas fazerem. Pode ser o futuro de vários jogos que, de certa forma, saturaram, né? Chegaram num ponto que não tem muito para onde correr, mas que são jogos famosos e que muita gente quer jogar. Bom, galera, então essas foram as principais informações que a gente queria passar para vocês nessa semana. Agradeço muito a presença do Brunão, esse homem maravilhoso que está sempre aqui com a gente, e da presença mais do que ilustre do Fefeu, que contribuiu demais para a gente, contando tudo sobre... ele é o cara mais experiente aqui em Metroid, né? Então, cada palavra dele vale muito. Muito obrigado a vocês dois. Nossa, valeu demais. Grande abraço aí para vocês. Foi muito bom trazer o Fefeu para contribuir aí com as informações de Metroid. Venha mais, Fefeu, venha mais. Sua presença será sempre bem-vinda aqui. Como eu falei no começo, é uma honra imensa. Resenha com os meus dois amigaços, Pedrão e Brunão. Não tinha como dar errado. Se o assunto for Metroid ou Zelda, tô dentro. E conta comigo aí. Já tô ansioso pela próxima participação aqui no programa. Valeu, Fefeu. Valeu todo mundo que escutou até aqui. Então, lembrando que vocês podem escutar o podcast Resenha Bros em todos os players de podcast, seja Spotify, Apple Podcast e tal. E também no canal do YouTube do Resenha Bros. Só procurar lá Resenha Bros que você acha fácil. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima. Valeu! Valeu, grande abraço a todos. Valeu, gente.